Bom, boa tarde então para vocês, desculpem o atraso, desculpem essa situação aí de ter que arrumar a logística aqui de novo, mas a gente preparou essa aula considerando aí como tema central dessa semana, né, dessa abordagem, a competência socioemocional determinação, mas antes da gente já começar a falar sobre determinação, vamos falar também bastante sobre a ideia de sucesso hoje. A gente queria retomar um pouco do que nós falamos na nossa última conversa com vocês, sobre as competências alteridade e empatia, né? Foi a nossa conversa da última, 15 dias atrás, e faltou algumas coisinhas, principalmente no final, quando a gente estava falando sobre alguns conceitos filosóficos em relação à dimensão de alteridade, faltou a gente trabalhar ainda algumas questõezinhas. Mas, como eu já falei, né, estava lá no título também, a gente fez uma abordagem na semana passada sobre as competências da primeira série, focos da primeira série, sempre entendendo que a gente vai estar a todo momento retomando essas competências também nas nossas aulas desse ano, e apresentamos também da segunda série, considerando para hoje, então, a competência determinação, tá? Retomando antes disso, aquilo que nós estávamos falando na semana passada. O professor Marcelo fez aí uma abordagem com vocês aprofundada sobre a dimensão da empatia, né, da dimensão da empatia como uma perspectiva de se colocar no lugar do outro, e depois eu falei um pouquinho sobre o conceito de alteridade, entendendo a alteridade no sentido da gente se reconhecer também na incapacidade de nos colocarmos de fato 100% no lugar do outro, uma vez que nós somos indivíduos e os outros também são indivíduos, né? Então, nessas diferenças, existem naturalmente essas dificuldades da gente se colocar de fato 100% no lugar do outro. Mas que isso não é um problema, necessariamente, uma vez que quando a gente se reconhece como indivíduos, a gente reconhece o outro também como indivíduo, a gente passa a entender o outro como um ser diferente da gente, e isso num aspecto positivo, não numa situação de apesar de, né, de pessimismo ou de apenas tolerância, mas num sentido de coisa boa, né? A diferença do outro é algo a ser valorizado, é algo a ser exaltado, né? São nessas diferenças que a gente consegue avançar enquanto sociedade. E aí eu citei o Emmanuel Levinas, que é um filósofo que trabalha muito esse conceito de alteridade, e faltou a gente falar um pouco sobre a Hannah Arendt, que foi uma filósofa judia, alemã, mas que viveu boa parte da vida dela nos Estados Unidos, e que também trabalha com essa questão voltada mais para a política, quando ela vai escrever sobre a questão do totalitarismo, ela vai trabalhar com a dimensão da banalidade do mal, que é um outro conceito importante na filosofia dela. Então, esses dois pensadores, eles são muito importantes quando a gente trabalha essa coisa chamada alteridade, quando a gente vai refletir também sobre a questão da maldade ou do mal que existe na história da humanidade, né? O Levinas, ele nasceu na Lituânia. Eu coloquei uma rápida retrospectiva da vida dele, tá? O Emmanuel Levinas nasceu em Kaunas, na Lituânia, em 12 de janeiro de 1906, morreu em 25 de dezembro, dia de Natal, de 1995, em Paris, na França. Ele foi um filósofo lituano-francês, né, de dupla nacionalidade, nascido em uma família judaica, na Lituânia. Bastante influenciado pela fenomenologia de Husserl, que é uma área da filosofia que vai trabalhar com a questão do ser voltado à preexistência no mundo, né? A gente chama isso de fenomenologia, de quem foi tradutor, assim como pelas obras de Martin Heidegger, que é um outro filósofo alemão, que vai ser importante também para Hannah Arendt. O pensamento de Levinas parte da ideia de que a ética, e não a ontologia, ou a gente pode traduzir pelo estudo do ser, é a filosofia primeira. É no face a face humano, na relação humana, que se irrompe todo o sentido da vida humana. Diante do rosto do outro, e pensem no outro sempre com esse O maiúsculo, né? É no sentido do outro como um indivíduo completo, né? Sujeito diferente da gente, mas completo. O sujeito se descobre responsável e lhe vem a ideia do infinito, né? Então são conceitos importantes dentro da filosofia do Levinas. O outro, a dimensão do infinito, né? Essa relação face a face, e a ética como uma filosofia primeira. Então, são alguns pontos importantes que talvez a gente não vai conseguir em uma aula, nessa única abordagem, aprofundar, mas que fica para uma eventual leitura. Aí eu coloquei uma dica de leitura aqui, que eu acho que vale muito a pena para vocês, de fato, tentarem entender a filosofia da alteridade do Levinas. A gente vai compartilhar depois esse slide com vocês, e aí vocês podem entrar nesse site aí, é um textinho bem interessante de ser lido.
E a Hannah Arendt, né, filósofa judia, alemã, que vive a situação do nazismo na Alemanha, né, e sendo de família de ascendência judaica, ela sofre com essa situação de antissemitismo que o Partido Nazista vai impor na política e na vida social da Alemanha naquela época. E coincidência ou não, é interessante pensar que a Hannah Arendt ela foi aluna do Heidegger, que é um outro filósofo que influenciou também o próprio Levinas. E o Heidegger ele tem um problema na biografia dele, que ele era afiliado ao Partido Nazista da Alemanha, né? O Heidegger, então, ele não trabalha diretamente, ele não luta na guerra a favor do nazismo, mas indiretamente ele é filiado ao partido e ele não se coloca negando essas políticas eugenistas que o partido da Alemanha nazista vai impor. Então tem esse conflito. A Hannah Arendt, além de ser aluna do Heidegger, ela também tem um caso amoroso com Heidegger. Então isso vai marcar muito a vida dela. Ela vai ter que fugir da Alemanha, e aí ela acaba migrando para os Estados Unidos, onde que ela vai desenvolver e vai levar uma vida fazendo carreira de jornalista também, e de historiadora, pensadora e tudo mais. Ela depois, já no processo de fim da Segunda Guerra Mundial, ela vai cobrir os julgamentos de Nuremberg, e ela também vai ser encaminhada, ela vai ser mandada para Jerusalém para cobrir o julgamento de um ex-oficial nazista que foi preso aqui na Argentina, na América do Sul, e foi levado para Israel para ser julgado lá. Esse oficial chamava-se Eichmann, né? Adolf Eichmann. Se escreve desse jeito que está aí. E aí a Hannah Arendt ela é mandada para Jerusalém, né, para Israel, para fazer uma cobertura jornalística desse evento, que era o julgamento do Eichmann. Ela passa a escrever vários artigos para o jornal que ela trabalhava na época nos Estados Unidos, e depois esses artigos vêm a ser adaptados para se tornarem um livro, né? Esse livro nós temos até hoje, chama-se Eichmann, Jerusalém, e é a perspectiva da Hannah Arendt cobrindo uma pessoa que é judia, que fugiu do Holocausto judeu na Alemanha, e que depois foi mandado para Israel para cobrir o julgamento de ex-oficiais nazistas que trabalharam a favor do regime nazista na Alemanha. Tá? Então, esse aspecto. Ela vai trabalhar nesse livro dela o conceito de alteridade a partir desse julgamento que aconteceu, e, nesse sentido, ela vai chegar à dimensão da negação do outro como incapacidade de se colocar no seu lugar, e como sua supressão mediante anulação de sua singularidade. Parece difícil isso, mas quando a gente passa a entender o que ela quer dizer com singularidade, como lugar do outro, a gente passa a entender um pouco melhor a filosofia que ela defende. Antes disso, pensando um pouco aí no evento que é o julgamento do Eichmann, né, eu estou tentando dar uma acelerada porque senão não vai dar tempo. Eu coloquei um resuminho aí da situação. Então, em 11 de abril de 1961, começou em Jerusalém o julgamento de Adolf Eichmann, responsável durante a Segunda Guerra Mundial pela deportação de centenas de milhares de judeus para campos de concentração. O julgamento de Eichmann, chefe da seção de assuntos judeus no Departamento de Segurança de Hitler, foi o segundo maior julgamento de nazistas depois do processo de Nuremberg, que aconteceu logo após a Segunda Guerra Mundial. A condenação de Eichmann foi baseada no depoimento de mais de 100 testemunhas, em 2.000 provas e 3.500 páginas de protocolo da polícia israelense. Isso é uma foto tirada durante o processo de julgamento dele. O que está no centro da imagem, falando no microfone, é o Eichmann, né? Já nessa época, um senhor, né? Ele fugiu depois, ele viveu boa parte da vida dele escondido na Argentina. Tem até um filme, inclusive, recomendo na Netflix, que conta um pouco da história do Eichmann. Depois eu até posso pesquisar o nome, eu não lembro agora, mas que conta a história do Eichmann fugitivo na Argentina. E depois o exército de Israel faz uma operação às escondidas para conseguir prendê-lo aqui e levá-lo para Jerusalém para ser julgado lá, né? O mundo esperava ver um monstro, né? Falava-se, vamos prender um oficial nazista e tudo mais, esperava-se ver um monstro, né? Um nazista fanático. E, na verdade, é o contrário que acontece. O réu, por sua vez, passa a imagem de um burocrata que teria apenas assinado documentos. A justificativa principal dele de defesa era essa, né? Eu não participei diretamente, eu simplesmente cumpri ordens. Né? Os peritos lhe atestaram a condição de subalterno, de pouca iniciativa própria e sem senso de responsabilidade.
Após o julgamento, que foi transmitido pela televisão na época, intelectuais chegaram a se confessar chocados com o fato de Eichmann não ter sido um seguidor fanático de Hitler. Ele insistia que apenas cumpriu ordens e jamais preocupou-se em questioná-las. Apenas um exemplo. Em março de 1944, Eichmann foi mandado à Hungria, onde organizou a deportação de 800 mil judeus. Em menos de 2 meses, 147 trens levaram 434 mil pessoas para as câmaras de gás de Auschwitz. E aí fica questionamento, né? Inclusive filosófico, mas também historiográfico, né? O jurídico. Existe ou não existe responsabilidade? Né? O cumprimento de ordens implica numa responsabilidade ou não? Você simplesmente cumpre uma ordem que foi dada por um superior, então a responsabilidade é desse superior. Né? Eu sempre gosto de pensar naquela distinção, naquela diferença que a gente faz ainda na segunda série, quando a gente está trabalhando no primeiro bimestre, o conceito de ética e de moral, né? Quando a gente vai tentar entender que, enquanto na moral a gente trabalha propriamente com a compreensão das regras, dos acordos, das normas, né, das leis, e o cumprimento dessas regras, desses acordos, dessas normas, dessas leis, a ética, ela pressupõe uma reflexão crítica sobre isso. Né? Então, ser moralista, em certa medida, é o ser cumpridor de ordens, o cumpridor de leis. Acontece que em regimes totalitários, em sistemas de exceção, como era o caso da Alemanha nazista, as ordens e as leis, elas são injustas, porque elas servem a uma determinada política específica, que muitas vezes pode ser uma política genocida. Né? Então, questionar as leis em certos momentos e, por vezes, recusar-se a cumpri-las, não necessariamente é um problema. Pode ser uma ação ética, inclusive. Né? Nós temos no Brasil pessoas que são ex-prisioneiros, ex-presidiários, mas se você for pegar na história e você entender que foram ex-prisioneiros, ex-presidiários, num contexto de ditadura militar no Brasil, ainda bem, né? Porque demonstra que foram pessoas que se opuseram a uma estrutura ditatorial como nós tínhamos no Brasil em 64. Né? Então, essa é uma distinção importante. Cumprir ordens, cumprir regras, cumprir leis, nos faz moralistas, cumprimos com a moral, mas não necessariamente nos torna seres éticos, porque a ética pressupõe uma reflexão crítica. Né? Então fica aí uma reflexão importante para a gente. E eu coloquei um videozinho rápido, de 1 minuto, que é uma notícia depois de 50 anos do julgamento do Eichmann, né? Aí fizeram algumas matérias jornalísticas, e uma delas foi essa, apresentando um pouco do julgamento do Eichmann em Jerusalém. Há 50 anos começava o julgamento do nazista Adolf Eichmann. O arquivo especial de hoje lembra sua participação num dos episódios mais cruéis da nossa história. Eichmann pertenceu à SS, grupo de elite das forças nazistas, e trabalhou no campo de concentração de Dachau, o primeiro construído pelos nazistas para judeus e prisioneiros políticos. Como chefe do departamento da Gestapo, foi responsável pela logística do extermínio de milhões de pessoas durante o Holocausto, a chamada Solução Final. Depois da Segunda Guerra, fugiu para a Argentina. Em 1960, foi sequestrado por uma equipe do Mossad, o serviço secreto de Israel. Em Jerusalém, foi julgado por crimes contra a humanidade, contra o povo judeu e por pertencer a uma organização criminosa. A lei israelita, que não prevê a pena de morte, abriu uma exceção e condenou Adolf Eichmann à forca. Ele foi executado em 1962. A notícia aqui, né? Vocês escutaram bem? Conseguiram escutar? Deu sim, Rafa. Foi tranquilo. Sim, deu sim. Eu lembro, o nome do filme é Mossad, né? Que é o nome da operação que foi feita para prender o Eichmann na Argentina. Então, o nome do filme na Netflix é Mossad. Vale a recomendação. E aí nós temos também um filme sobre a própria Hannah Arendt. Acho que o professor Marcelo poder falar um pouco melhor sobre esse filme aí. Então, galera, não sei se meu áudio tá legal aí para vocês, porque eu tô no ambiente externo, acho que dá para ouvir, né? Tá tranquilo. Dá para ouvir, acho que o barulho externo aqui, mas acho que dá para vocês me entenderem aí. Esse filme, ele é de 2012 e ele trata justamente dessa história que o Rafa descreveu. E ele é bem interessante, né? Porque ali ele também trabalha aquele conceito, né, de banalidade do mal. Ou seja, ela tinha que cumprir ordens de um Estado burocrata, o Estado nazista, e tudo que ela fazia ali era algo que o Estado pedia para
ela, né? O Eichmann fazia, era algo colocado pelo Estado nazista. Então, a Hannah Arendt, ela vai lá cobrir, é pela New York, né, Rafa, se eu não me engano, pela revista americana New Yorker, e ao cobrir, ela começa a gerar uma série de indignações, assim, pela comunidade judaica nos Estados Unidos, em Israel, né, porque ela começa a entender, ela consegue, assim, compreender que aquele sujeito, na verdade, ele estava ali cumprindo ordens, né, ela até elabora o conceito de banalidade do mal, tem uma análise mais filosófica, que vem desde o Kant e tal, aí o Rafa, domina essa área, ele pode também falar um pouquinho sobre isso, mas esse filme trata muito desse contexto, né, e esse conceito de autoridade, se colocar no lugar do outro, de se entender o outro, né, nesse contexto, é algo assim, enfim, que extrapola, né, e vale muito a pena ver esse filme, galera, é um filme recente, né, perto de outros filmes, assim, e que aborda muito bem esse processo, né, tanto da construção intelectual da Arendt, quanto dos conceitos que ela elaborou posteriormente. O Rafa colocou alguns textos aqui, né, para a gente poder pensar também sobre a Hannah Arendt, mas eu vou avançar para que a gente não perca muito tempo. A não ser que você queira, de repente, falar mais alguma coisinha, Rafa, sobre esse conceito de banalidade do mal. Não, acho que é isso. Acho que vale a pena as indicações dos filmes, né? E pensar nessa perspectiva de alteridade num sentido mais profundo, né? Porque a gente às vezes reduz a alteridade a reconhecer a diferença do outro ponto, né? Ou empatia é se colocar no lugar do outro ponto, e na verdade são conceitos, e exatamente por serem conceitos, eles têm a sua profundidade, que só se compreende depois de algumas leituras. Não é uma coisa que em uma frase se sintetiza e se resume, né? Acho que isso é importante. Bom, enquanto o Marcelo está se arrumando, vamos aproveitar então para dar uma lida nessa rápidas informações sobre a Hannah Arendt. Tá? Uma curiosidade interessante, eu não sei, tem um nome para isso. O nome da Hannah Arendt, Hannah, né, ele se lê tanto de frente para trás como de trás para frente. Né? Só um adendo, não tem nada a ver com questões filosóficas, mas é interessante olhar. Né? Hannah Arendt nasceu em 14 de outubro de 1906, em Linden, na Alemanha, e morreu em Nova York, nos Estados Unidos, em 4 de dezembro de 1975. Foi uma filósofa política alemã e de origem judaica, uma das mais influentes do século XX. A privação de direitos e a perseguição de pessoas de origem judaica, ocorrida na Alemanha a partir da guerra, né, de 1933, com o regime nazista, ainda antes da guerra, assim como o seu breve encarceramento neste mesmo ano, fizeram-na decidir imigrar. O regime nazista retirou-lhe a nacionalidade em 1937, ela tornou-se apátrida, alguém que não tem pátria, até conseguir a nacionalidade norte-americana em 1951. Trabalhou, entre outras atividades, como jornalista e professora universitária, e publicou obras importantes sobre filosofia política. Contudo, ela recusava ser classificada como filósofa, preferia que as suas publicações fossem classificadas dentro de uma outra área chamada teoria política. Né? Então, é uma pessoa importante aí que vale muito a pena ser estudada e ser lida, e no caso aqui da recomendação, de ser assistida também, né, através desse filme. Assistam o filme, vale muito a pena. E aí a gente chega na proposta de hoje, né, determinação, e temos que ser determinados, para chegar com toda a mutreta de hoje, precisou de determinação. Diga aí, Marcelo. Bom, aqui a gente colocou a competência socioemocional, determinação. Foi abordado lá pelo Centro de Mídias na última semana. E aí, a gente coloca aqui, né, um questionamento para vocês. O que é sucesso para vocês, galera? Né? O que seria... O sucesso! O que seria sucesso para vocês? Atingir uma meta. Atingir uma meta? Que mais? O Rafa tá olhando ali o chat para quem colocar no chat alguma coisa, tá bom? O que mais seria aí sucesso para vocês? Atingir uma meta é um sucesso. Concordo. O que mais? Alguém mais? Vamos pensar aí em, né? O que a gente pode pensar por sucesso? Sucesso! O que seria sucesso para vocês? Eu fiz uma busca rápida, né? Quando a gente fala, se eu colocar sucesso no Google, quais imagens que vai aparecer, né? Olha as imagens que aparecem, sempre relacionado a uma vida profissional, por exemplo, né? A gente consegue ver aqui, os caras vestidos de paletó, até uma mulher, né, com uma roupa social e tal, a bússola do sucesso, o sucesso
Como é que é? Nossa, eu não consigo nem ler ali. Treinável, enfim. Né? A gente tem várias possibilidades de... Sucesso! O Victor colocou no chat fama. Fama é sucesso, verdade, né? Fama seria uma forma de sucesso. Aí a gente colocou uma questãozinha aqui no final também, né? Vocês deram um exemplo, sucesso, então, atingir uma meta, fama, isso seria ter algum tipo de... Sucesso! O Cauã colocou dinheiro e comida. Sucesso! Cauã Trindade. Dinheiro e comida, boa. E aí a gente falou uma pergunta, né, para vocês. Então, qual é a relação existente entre aquilo que eu considero sucesso e o meu projeto de vida? É a pergunta para vocês mesmo pensarem. Qual é a relação existente entre aquilo que eu considero sucesso e o meu projeto de vida? Como eu disse, atingir uma meta, né? Então, se eu realizo meu projeto de vida, logo eu tive meu sucesso. Qual é a meta nesse primeiro momento de vocês agora? Passar o ensino médio e entrar numa faculdade. Aí é sucesso. Aí é... Sucesso! Eu vou mudar de latim, eu tô mais aguentando isso. Eu fico animado com isso, eu não posso ter isso. O Rafa colocou isso aqui. Gente, então, eu vou tocar aqui, depois eu trago o Rafa aqui de volta, tá bom? Quando a gente vai falar sobre sucesso, né, quando a gente vai fazer qualquer pesquisa, a gente consegue ver várias coisas, né? Então, é comum a gente tratar sobre isso, né? Então, é comum hoje as pessoas correrem atrás desse tal sucesso, né? E ele pode ter vários sentidos para várias pessoas. Depois eu vou falar para vocês o que eu considero como sucesso, né? Essa busca incansável trouxe à tona inúmeros materiais sobre esse assunto, como filmes, artigos, livros, palestras, que dizem ter encontrado aí uma forma perfeita e garantida de alcançar o tão sonhado sucesso, né? Para isso, a gente trouxe aqui algumas coisinhas para a gente pensar, né? Primeira coisa que como a gente viu ali, né? Sempre traz essa imagem do executivo, né? Com essa roupa social, sempre traz um pouco essa ideia, né? Do sucesso estar linkado muito com o mercado de trabalho. Sim, é uma forma de obter sucesso, mas não se resume a isso, né? A ideia de sucesso ou de realização de algum tipo de projeto, ele tem os seus estágios, né? Ele tem as suas categorização. A gente não pode definir como uma única coisa o mercado de trabalho, o aspecto profissional. Faz parte, mas não é o único, né? Senão a gente vai pensar aqui, por exemplo, né, que na ideia de sucesso nós temos aqui o cara que venceu na vida, e enquanto o outro é um infeliz, né? O seu Madruga ali vendendo churros, né? Na esquina da vila, tá bom? Então a gente consegue trabalhar um pouco essa ideia, esse contexto de compreender aí essa ideia de sucesso, né, tão colocada aqui por esses livros, palestras, né, cursos, tá bom? Você aceita aí, Rafa? Nós temos aqui, ó... não, aparece só aí. Ixi, só aqui? Meu Deus, vamos ver aqui quem é que tá aqui. É o Fernando. Fernandão. Você não convidou o Fernando, Rafa. Estranho não aparecer para mim. Então, a gente tá aqui, ó. Temos vários livros, né? Uma verdadeira bibliografia que vai tratar sobre esses assuntos, né? A gente sempre vê vários livros, né? Tantos passos para se alcançar o sucesso, o maior sucesso do mundo, enfim. A gente tem uma vasta literatura sobre esse assunto. E o Rafa colocou aqui para nós, né, um famoso vídeo que vai falar sobre sucesso. Vamos prestar atenção e problematizar. A Betina! Ressuscitou a Betina. Oi, meu nome é Betina, eu tenho 22 anos e R$1.042.000 de patrimônio acumulado. Desculpa a inscrição, é que o tempo aqui embaixo não joga a meu favor e eu precisava chamar sua atenção. Ninguém acha normal eu ter juntado mais de R$1 milhão assim, tão nova, começando com muito pouco. Mas sabe o que chama a minha atenção? É que o que eu fiz não é nenhum segredo. Eu vivo falando por aí para todo mundo. Eu comprei ações na Bolsa de Valores. Não foi sorte, eu não herdei uma bolada, nem ganhei na loteria. Comecei com 19 anos e R$1.520. 3 anos depois, tenho mais de R$1 milhão. Simples assim. Sabe qual é o problema? A maioria das pessoas vai pular esse anúncio e continuar se chocando com histórias fora da curva. E a minoria vai clicar no botão azul que vai aparecer no fim desse vídeo. Se você for uma das pessoas que vai clicar no botão, você vai acessar o passo a passo que eu segui para você chegar no seu primeiro ou próximo 1 milhão.
os resultados, eu garanto, serão os mesmos. Não tem como ser diferente. Sucesso. Aí, agora sim. Não está com eco mais, né? Vocês estão me escutando? Estão me escutando? Tô escutando. Tá. Quando eu selecionei esses videozinhos, na verdade, eu selecionei 3 vídeos. Um deles era o da Betina, acho que todo mundo já ouviu falar da Betina, ela ficou famosa, né? Porque teve uma época no YouTube que todos os vídeos aparecia a propaganda da Betina apresentando. Uma garota de 22 anos, com 1.400.000, acho que, na conta, né? E ela diz que é muito simples. E aí, quando a gente foi preparar essa aula de PV para falar de determinação, é sempre uma angústia que eu tenho como professor. Na minha vida, assim, como professor, eu sempre tive isso, né? Até que ponto que é interessante em sala de aula a gente desenvolver um discurso motivacional que induz ou que motive vocês a procurarem, a se colocarem numa situação de ação, sempre em busca de melhorar, de busca de conquistar coisas, ou, de fato, de apresentar uma situação mais pé no chão, mais realista, de um mundo cru, que não é fácil, que tem as suas dificuldades, que apresenta os seus desafios absurdos, apresenta as suas injustiças, inclusive, sociais, e que, em certa medida, nos fazem, às vezes, ficar desanimado, ficar triste, ficar para baixo. Ter esse equilíbrio não é uma situação fácil para um professor. Por quê? Porque se a gente exagera demais em uma dessas fórmulas, a gente acaba não contribuindo na formação de vocês. Seja fazendo vocês acreditarem demais e sonharem demais, e no sentido de às vezes, acabar achando que tudo é muito fácil, como a própria Betina diz, né? É muito simples você, com 22 anos, alcançar R$1.400.000. Basta você clicar no anúncio dela e você descobrir a fórmula mágica para você conseguir dinheiro, né? E não é assim, a vida da gente não é assim, as coisas não são tão fáceis assim. Por outro lado, as coisas também não são impossíveis, no sentido de que a gente nem deve tentar, ou que deve abandonar todas as pretensões, as ideias e as vontades, e os objetivos e os sonhos. Então, alcançar esse equilíbrio entre o acreditar demais e o idealizar demais, e o apenas ficar sonhando e acreditando que tudo é muito fácil, tudo é muito simples, e o não acreditar, e o não sonhar, e o ser pessimista demais, e o não ter determinação para conseguir as coisas, alcançar esse equilíbrio é o grande desafio. Desde Aristóteles, que vai falar sobre a ética eudaimônica, esse desafio do equilíbrio é sempre presente na nossa vida, né? Depois, eu coloquei aí um outro vídeo, né, que é sobre o trender, né? Ser trender de sucesso, é aquele investidor de sucesso, né? E o que você mais vê também na internet hoje, além dos livros, né, que a gente já colocou as imagens, são essas ofertas de fórmulas mágicas, de equações mágicas, para alcançar o sucesso. Interessante pensar que esse conceito de sucesso que é apresentado nas redes sociais, na internet, é sempre numa perspectiva do dinheiro, né? Numa perspectiva do ganhar dinheiro. O rico é o homem de sucesso, é a pessoa que tem sucesso. E o pobre, o miserável, é porque não se esforçou, é porque não correu atrás, é porque talvez não tenha tido determinação. É um pouco desse discurso que se vende. E é uma coisa que me incomoda profundamente. Então, quando a gente foi pensar nessa aula de projeto de vida para vocês, a gente teve esse cuidado de pensar que é importante a gente gestar um acreditar, uma esperança, um movimento de transformação na nossa vida. Mas é importante a gente entender também que nós partimos de uma estrutura, muitas vezes, na maioria das vezes, desigual, né? De uma sociedade que é desigual por essência, desigual, sempre foi desigual, e que a nossa vida tem que levar em consideração também essas desigualdades, né? Então, vamos ver esse outro vídeo aí, é um recorte de um outro vídeo maior que eu peguei da internet, que tem algumas falas de fundo, mas vamos tentar entender como ser um trader de sucesso. Trader. Quatro, 3, 2, 1. Nossa, cara, R$44.000 em um único minuto. Para muita gente, ganhar dinheiro no mercado de opções binárias é impossível. Mas eu vou te falar, é possível se você seguir um plano. Esse plano é o plano infalível. Para o plano dar certo, você tem que seguir o passo a passo. E no dia 5 de outubro, às 19 horas, no meu canal do YouTube, sempre tem mais dica infalível. Passo a passo, para você conseguir viver de binária, para você sonhar com um valor desse em um dia, em um mês, eu não sei. Mas olha só, é só para quem está no meu grupo do WhatsApp. Se você não está no grupo do WhatsApp... Só para quem está no grupo do WhatsApp. Quem não está não vai ficar milionário.
agora, que vejo dia 5 de outubro. Cara, eu não sei o que mais me surpreende nesse vídeo aqui, tá ligado? Eu realmente não sei o que mais me surpreende, o que é pior nesse vídeo aqui. O mítico jovem ter largado a carreira de DJ pra virar investidor trader, tá ligado? Ou o cara ganhar 44 mil reais em 1 minuto e ter um Celta na garagem. Tá ligado? Primeira coisa que se pergunta pro seu trader, cadê sua Ferrari? Cadê seu Porsche? Na maioria das vezes é um alugado, né? Pode ser um alugado, É. pode ser... Tem que era um comercial de um carro, o cara fez com uma voz dele em cima e falando que ele estava no carro, coisa do tipo. Mas é esse discurso facilitador demais e que vende essa mudança de vida como uma coisa muito simples, que inclusive faz a gente criar um estereótipo do pobre como homem preguiçoso, né? O estereótipo do Seu Madruga no Chaves é o homem preguiçoso. Porra, o cara que mais exerceu profissão no episódio ou na série é o Seu Madruga, ele fez de tudo. Né? Ele fez de tudo. Então, essa perspectiva é importante da gente entender que muitas vezes a determinação, ela nos garante a sobrevivência, mas a estrutura desigual da sociedade, ela nos permite só sobreviver, né? Então, ter isso como, não para a nossa vida, mas para a gente entender uma situação, as relações sociais, as relações de poder que existem na sociedade, isso é muito importante, até mesmo para a gente enfatizar ainda mais essa nossa determinação de mudar essa realidade social, que nós vivemos muitas vezes e que os outros também vivem, né? E aí, para concluir esses videozinhos irônicos, que eu faço questão de dizer, porque acho que às vezes é importante dizer que isso se trata de ironia, né? Eu trouxe aqui um outro videozinho, um recorte, de que não basta você ser uma pessoa de sucesso, é importante que a gente demonstre ser, é importante que a gente pareça ser uma pessoa de sucesso. E se vocês separarem bem, estiverem olhando para a câmera agora, vocês vão perceber que eu vim hoje como uma pessoa de sucesso. A mesma roupa, inclusive, do sujeito que está aí no vídeo, né? Então, hoje eu quero parecer alguém de sucesso, porque eu aprendi com esse vídeo. E aí eu quero que vocês também aprendam. Então, vamos assistir. Percebam que o Jamal também está caracterizado, né, com uma roupa de sucesso, tá bom? Mas por que não foi aqui? Vou botar na apresentação. Ai, meu Deus, isso aí. Tem que aumentar o som. Fala, Alfa. Meu nome é Thiago Costa, eu sou coach do desenvolvimento masculino de relacionamentos, idealizador do projeto Seja um Homem de Valor, site offlifecoach.com. Não basta ser bem-sucedido, é preciso parecer. Algumas pessoas têm naturalmente uma aura de sucesso, mas a maioria precisa construir sua autoconfiança e aprimorar certos aspectos da sua imagem. Se você parecer um fracassado, as pessoas vão te tratar como um fracassado logo de cara. Então, se você quer aprender os 7 passos para passar a imagem de sucesso, assista esse vídeo até o final. Não, você deixa alto mesmo, pode deixar alto. O som aqui? Você fala com Ai. Esses vídeos me dão uma certa angústia, na verdade, viu? Agonia. Ali, né? Nossa senhora. Eu só gostei do Jamal ali. Vocês estão vendo atrás do Rafa o Jamal aí? Ele tá bonitinho. Eu gosto. O Jamal tá caracterizado. Ele é um cara de sucesso. Cara, gente, pode falar, ô Lucas. Não ia falar. Primeiro que ele já começou errado. Se ele quer mostrar que ele é de sucesso, cadê a TVzão lá no fundo? Um editor decente, não um editor do Windows padrão. Exatamente, Lucas. Você não tá errado, não. Não, já estava errado no coach já. Ali você já viu que já estava errado. Porque o cara já falou que ele é coach com orgulho ainda. Sou coach. Né? Aí já tá errado. Sou coach. Não dá, né, Léo? Não dá para botar. Exatamente isso. Então, quando a gente pensa nessa palavra sucesso, a gente vê que tem uma galera que vende fórmulas fáceis aí, né? A gente está numa escola, a gente tem que problematizar isso, a gente tem que lembrar, né? Tem que refletir um pouco sobre isso. As coisas não são tão simples assim. Se fosse isso, a gente não teria uma grande desigualdade assim. Então, a pobreza no mundo é uma coisa colocada porque, enfim, Deus quis, né? Não funciona dessa maneira. Então, independente da compreensão do que é sucesso, o que importa é que a busca desse sucesso deve vir sempre acompanhada de uma vontade de melhoria individual e coletiva, nesta tentativa de se tornar um ser humano melhor. Claro, galera, a gente vê que tem essas fórmulas fáceis e que parte muito de uma lógica econômica financeira, né?
e não se resume a isso. Daqui a pouco eu vou falar para vocês o que, para mim, seria uma ideia de sucesso, né? O Rafa colocou uma imagem aqui de umas portas, né? Eu me fez lembrar aqui de Portas da Esperança. Já viu esse programa antigo do SBT? Eu me lembrei desse programa. Ali não dependia do sucesso, né? Dependia da sorte, praticamente, né? Bom, e aqui, galera, a gente tem que lembrar aqui de uma... Hoje a gente estava montando essa aula, eu lembrei dessa foto que nós colocamos no início do ano passado, antes desse período pandêmico. Olha o Lucas ali, ó, com o balãozinho vermelho, né? Se a gente está falando de determinação aqui, a gente está falando de estudo, né? Então, ter determinação para os estudos. Através do estudo, existe a possibilidade de aumentar o repertório e conhecimento, de se aperfeiçoar em alguma atividade e até de ir construindo e moldando a nossa personalidade. Graças à educação, graças ao conhecimento, é que a gente vai, por um lado, construindo habilidades que vão ser utilizadas, sim, numa vida profissional, mas vai muito além disso, né? Vai também construindo aquele sujeito crítico, exercendo a sua cidadania. Bom, com isso, somos capazes de tomar decisões importantes que podem ter impacto em nosso futuro e também na convivência com outras pessoas, né? A gente falou de empatia, alteridade, justamente para chegar nesse ponto aqui também. Então, quando a gente fala de um ambiente da escola, quando a gente está trabalhando isso aqui numa disciplina de PV, de projeto de vida, a gente está lembrando aqui da determinação para compreender que a educação ela é uma chave, né? Ela é uma chave de mudança na nossa vida e que impacta tanto do ponto de vista individual, mas também coletivo. Nesse sentido, né, a educação ela é uma porta de entrada para outros direitos, né? Então, quando eu tenho um direito social, a educação, ela me possibilita exercer a minha cidadania, já que eu vou ter conhecimento dos direitos civis, dos direitos políticos, dos direitos sociais, né? Outros como a saúde, por exemplo, dos direitos humanos como um todo. Então, é a porta de entrada para esse conhecimento, né? Para o exercício da cidadania. Junto com isso, a gente lembra que nós construímos isso em projeto de vida, né, na disciplina projeto de vida, mas está falando de construção de um projeto de vida do aluno, né? A gente estava comentando aqui recentemente sobre essa coisa do aluno ter diferentes meios, diferentes acessos, diferentes recursos. Como é que um aluno vai construir um projeto de vida se os meios, né, se os instrumentos, se tudo aquilo que ele tem acesso, às vezes não o garantem, né? Se a gente pensar numa sociedade desigual como a nossa, construir um projeto de vida para um é mais tranquilo, é muito mais fácil, para outro já não. Daí essa questão da determinação também, né? Mas ela por si só não resolve. Uma postura ativa e crítica diante das mudanças no mercado de trabalho. A gente estava pensando aqui o seguinte ponto. As mudanças, elas estão aí, elas estão acontecendo. A gente está vendo isso na educação, a gente está vendo isso em vários aspectos da sociedade. Só que é importante a gente também assumir uma postura crítica dessas mudanças que vão ocorrendo, porque o ser humano, quando ele se torna passivo, né, quando ele aceita as coisas como um pensamento único, é assim mesmo, eu vou ter que aceitar, nossa, eu vou ter que assumir uma postura de aceitação daquele processo de mudança que vai me prejudicar. Só para dar um exemplo, né? Então, vou ter uma legislação que corta os direitos, vou ter uma legislação que corta investimento na educação. Quando nós temos uma postura assim passiva, a gente acaba não fazendo parte também dessa mudança. Então, compreender a mudança é também compreender a necessidade de ter críticas diante dessa mudança, uma vez que a gente pode ser impactado diretamente, né? Então, percebam que a educação aqui é a chave para tudo isso. E a escola é esse espaço da construção do conhecimento. Tem um conceito que eu não coloquei aqui, mas que serve para a gente poder pensar, que é do Pierre Bourdieu, que ele fala que o capital cultural, né, dos jovens, ele acaba determinando muito também aquele sucesso educacional do aluno, né? Eu usando a palavrinha sucesso. Tem muitos alunos que não têm esse capital cultural. O que seria isso, galera? Aquele ambiente que favorece a leitura, uma biblioteca em casa, né? Os pais que são leitores, ou que, sei lá, são professores, ou tem uma outra gama de atividades que vai despertar curiosidade no aluno. Quando falta isso, nós temos a escola como esse espaço que preenche essa lacuna, né? Então, por exemplo, aqui na escola de período, né, escola de período em tempo integral, nós temos aqui uma forma de
preencher uma lacuna que talvez falta para muitos alunos, que vai ampliar, construir esse conhecimento. A escola é muito enxergada também, né, como um local de passar conhecimento, mas não, nós construímos também, né? O aluno elabora, os professores aprendem mais dando aula, então é uma questão conjunta, né? Tudo isso só se dá de fato se tem determinação. Vale pontuar que a gente vai ter 3 e 15, a gente teve um problema. Vocês devem ter escutado o Rafa, né? 3 e 15 e a gente termina, tá bom? Beleza? Vocês estão aí ainda, né? Beleza. Até 13 e 15, é jogo rápido. Aqui a gente teve os probleminhas técnicos aqui, né, para variar. Aí a gente já termina. Pensando nisso, eu fui pegar uma divulgação de um estudo, né, chamado Retratos da Educação no Contexto da Pandemia do Coronavírus, um olhar sobre múltiplas desigualdades, né, de outubro do ano passado. Tá o link aí, a disponibilização. E eu fiz alguns recortes que nos interessam um pouco aqui, né. Acesso a equipamentos e a conteúdos digitais, né? Equipamentos utilizados pelos estudantes do ensino médio para acessar a internet, né? E aí tem a porcentagem dos estudantes que utilizam cada equipamento por rede de ensino em maio de 2020, bem ali no primeiro momento ali da pandemia. E aí a gente consegue ver aqui no gráfico a rede privada e a rede pública. Eu quero chamar a atenção de vocês que, pelo uso de celular, smartphone, é quase a mesma porcentagem. Agora, chama atenção e fica gritante aqui quando a gente vai verificar a utilização de computadores e notebook. Era comum, no ano passado, durante as aulas que eu estava dando para outras séries, a galera tá ali no celular, né? E se a gente prolongasse muito a nossa aula, o celular começava a esquentar, né? Tinha que... Ó, professor, vou ter que sair que meu celular tá acabando a bateria. Isso mostra uma certa desigualdade, galera. Reflete aqui uma certa desigualdade, porque o jovem lá de escola pública, ó, mais de 60%, tem um computador, enquanto que o de escola pública, né, escola privada, tem um computador. E o de escola pública é inferior aí a 40%, 30%. Então, a gente já consegue ver uma diferença. TV, né, se a gente pensar em smartphone, a gente vê aqui também uma maior utilização na rede privada, assim como videogame, tablet, beleza? Avançando aqui, nós temos um outro gráfico que mostra, né, os tipos de conteúdo oferecido aos estudantes do ensino médio. O estágio que nós estamos agora, né, de ensino, né, do ensino médio. Aulas em plataforma digital com mediação do professor. As escolas particulares, né, a rede privada, ó, conseguiu manter e dar um índice aqui de 90%. Já a rede pública foi muito inferior, 35%. Uma ou outra escola teve aí aquelas aulas com a mediação de um professor. Materiais em aplicativos ou plataformas online, né? Teve escolas que criaram plataformas ali, a toque de caixa, rapidinho eles conseguiram criar. Já a gente criou, a rede pública teve plataformas criadas, mas assim, no ritmo um pouco mais lento e que não atingiu todos os alunos. Vídeos pelo YouTube, né? A gente consegue ver uma proximidade aí também. Materiais impressos, a gente consegue verificar aqui que mesmo a rede privada também é maior do que os alunos da rede pública, e chama atenção para mim que é aquela ideia de conteúdo e exercícios pelo WhatsApp. A gente viu que celular se equipara à rede pública e à rede privada, e boa parte dos exercícios, das atividades, de roteiros de estudos foram disponibilizados para os alunos através do WhatsApp, grupos de WhatsApp, né? E tanto é que aqui mostra que a rede pública é maior do que a rede privada. Então, a rede privada teve lá uma estrutura, numa plataforma, né? Às vezes aqui a rede pública teve que se virar ali mesmo com a rede social que tinha, o WhatsApp. Tranquilo? Só para a gente poder pensar um pouco sobre essas questões, né? As aulas na TV aberta com mediação do professor, a gente pode pensar no centro de mídia sendo transmitido ali, né? Também dá uma evidência de que a rede pública ela tem uma outra estrutura, né, e que reflete as nossas desigualdades. E percepção dos responsáveis sobre a relação dos estudantes da rede pública com a escola, que eu estou fazendo um foco na rede pública, tá bom? A nossa realidade, né? Ensinos fundamental e médio em junho de 2020, em comparação com antes do isolamento social. Aí está a percepção dos responsáveis, né, sobre a relação dos estudantes com a rede pública da escola. Para 18%, né, que foram consultados, né, sobre essa percepção dos responsáveis, pais, né, tios, avós, enfim, o responsável ali pelo estudante, 18% perdeu interesse, 48% viu que há um menor envolvimento, né, menos envolvido,
16% tão envolvido quanto antes, e 18% mais envolvido, né? Então, a gente consegue ver também que houve, se a gente somar aí 18 mais 48, né, a taxa de pessoas, da percepção dos responsáveis, né, de que os alunos estavam envolvidos ali com a atividade, é muito menor, relacionado ao envolvimento dos alunos. A Rafa falou que eu estou cortando, Lucas? Cortou, né? Para variar, a internet é uma maravilha. Foi esse finalzinho. Foi só esse finalzinho, né? Sem problema. Então, a gente consegue perceber que juntando esse 18 e 48%, né, de perder o interesse e menos envolvido, segundo a percepção dos responsáveis, a gente vai vendo que a gente tem uma crise também aqui, né, em função da pandemia e as consequências que ela vai gerar no ensino, no processo educacional, né, na construção aí desse caminhar de ensino-aprendizagem nosso aí durante o ensino médio. Terá consequência, é fato isso. Por isso que, quando a gente pensa em determinação, é muito legal, de fato, ter determinação, mas mais importante que isso é também ter uma lupa, né, e compreender todos esses problemas sociais, né, que perpassam a nossa sociedade e que nossa escola não é isolada desses problemas, sobretudo num período tão turbulento como esse que nós estamos vivendo desde 2020 e esse ano também, de 2021. Bom, gente, tem outro gráfico aqui, né, o nosso, eu tinha esquecido disso, verdade. Percepção dos professores sobre o ensino na pandemia, né? Principais desafios do ensino remoto, segundo os professores por nível de ensino. Os professores, o que eles mais falaram, né? Falta de infraestrutura e conexão dos alunos, né? Dificuldade de manter o engajamento dos alunos também, quase 80%, e lidar com os pais e familiares, eu não consigo ler aqui. Curadores? Cuidadores. É inferior aí a 30%, né? Então, a gente consegue ver que os problemas de infraestrutura e engajamento dos alunos, né, são os grandes problemas, né, num período que se impõe agora de ensino remoto. Voltando, então, ter determinação é muito importante, e é legal também compreender esse contexto que nós estamos inseridos, né, porque também, hoje, por exemplo, eu estava aqui montando a aula durante a tarde, e aí eu recebi algumas mensagens de colegas de vocês falando que não poderiam participar, desculpa, galera, não poderiam participar da aula hoje, porque teriam que fazer outras tarefas, tal, que não poderiam entregar minhas atividades lá da disciplina de geografia, porque teriam que fazer outras tarefas também hoje à tarde, se eu poderia prorrogar o prazo. Então, a gente sabe que tem toda uma situação complexa aí, que é um desafio para a gente. Daí, essa competência de determinação ser mais importante ainda, né, mas de um ponto de vista crítico, né, analisando todo esse contexto que nós nos inserimos. Tá bom? Bom, para fechar, né, eu quero trazer uma reflexão aqui para vocês. 4 minutinhos aqui para trazer essa reflexão para vocês. Eu trouxe aí a capa do livro, sobre os ossos dos mortos, da Olga Tokarczuk. Ela me deu branca agora, ela é polonesa ou ela é Hungria? É húngara. Enfim, né? Olga Tokarczuk, ela escreveu esse livro, ela foi prêmio Nobel no ano de 2018, e é um livro que tem bastante reflexões sobre a vida, sobre a filosofia, sobre uma maneira de construir o meu projeto de vida, né? Tanto a personagem principal do livro e a própria autora, a Olga, elas defendem muito os direitos dos animais, né? A Olga, ela é contra, enfim, testes dos animais, né? Testes de animais em pesquisa. Aliás, todo mundo, há um mês atrás, saiu publicando aquele vídeo do coelhinho e tal, né? Então, a Olga, ela defende essa bandeira, né? A Olga Tokarczuk, que é isso que ela exerce como projeto de vida. Mas, polonesa, o Rafa consultou aqui para mim, é polonesa. Mas o livro conta a história dela e é uma relação ali numa vila com animais. O livro conta a história de pessoas que começam a morrer ali, ser assassinadas, e a autora, a dona do Tcheco, a personagem principal, dona do Tcheco, ela vai falar que, na verdade, são os animais se vingando dos seres humanos. Os animais executando ali a sua vingança, né? E ela também tem uma
uma relação com alguns moradores, né? Dentre esses moradores é o Esquisito e o Boros, que estão ali nas redondezas e eles estão muito próximos e fazendo obras juntos, trabalhando juntos. E chega um momento que eles se encontram em um local, eles terminaram uma obra e eles sentam ali para descansar, né? Para poder curtir ali. E o Boros, que ele é de outro local, né? Esse outro personagem, ele pergunta para o Esquisito e para a dona do Tcheco, né? Que moravam ali na vila, né? O Boros é um visitante, ele está ali de forma passageira. Ele pergunta ali para o Esquisito e a dona do Tcheco. Que profissões vocês exerceram na vida? Boros perguntou de repente. Aí o que a do Tcheco pensa, né? Ela não responde, ela pensa. Essa pergunta foi tão inesperada que instantaneamente me deixei levar pelas recordações. Começaram a passar diante dos meus olhos. E assim como acontece com as lembranças, tudo nelas parecia melhor, mais bela e mais feliz do que na realidade. Ficamos em silêncio, por mais estranho que isso fosse. Para as pessoas de minha idade, os lugares que realmente amamos e aos quais um dia pertencemos já não estão mais lá. Os espaços da nossa infância e juventude não existem mais. Vilarejos para onde íamos nas férias, parques com bancos incômodos, onde nasceram e brotaram os primeiros amores, cidades antigas, cafés, casas, mesmo que mantenham sua forma externa, é algo doloroso, pois elas lembram uma casca oca por dentro. Eu não tenho para onde voltar. É como um estado de aprisionamento. As paredes da cela são horizontes do que posso ver. Atrás delas existe um mundo que me é estranho e não me pertence. Por isso, para as pessoas como eu, o aqui e agora é a única possibilidade. Qualquer depois é duvidoso. Qualquer futuro é meramente esboçado e incerto. Lembra uma miragem que pode ser destruída pelo mínimo movimento do ar. Fiquei refletindo assim, enquanto permanecíamos em silêncio. Era melhor do que uma conversa. Não tenho a mínima ideia do que pensavam os dois homens. Talvez na mesma coisa. E a dona do Tcheco era uma... Ai, gente. Desculpa, gente. Dona do Tcheco, né, era uma senhora. E ela já viveu, ela já teve o projeto de vida. E aqui ela está fazendo uma reflexão, que é justamente aquilo que a gente tem que pensar aqui, né? Será que sucesso de vida é só ter dinheiro? Será que projeto de vida é só, né, vestir um terno social? Meu projeto de vida é um dia morar na praia. Meu sucesso um dia seria conseguir realizar isso, estar ali na praia de boa, não usar um terno. Pelo contrário, quanto menos roupa, melhor para mim seria, né, estando no litoral. Esse seria o bermudão e uma rede. Perfeito. Isso para mim é sucesso. Beleza? E dona do Tcheco, ela coloca aqui, depois que a vida passou, né, o cara perguntou qual era a profissão para ela. Ela nem pensou na profissão, ela pensou que, tudo aquilo já passou, né? E agora, onde ela está agora? E ela não tem mais para onde voltar. Isso faz a gente pensar sobre várias coisas de como a gente quer chegar lá na frente. Muitas vezes ficar só pensando na questão imediata, olha, como ganhar 40 mil reais? Enfim, né? Todo esse papo, a gente sabe que tem que ter uma construção, a gente não pode ser ingênuo, a gente precisa ganhar dinheiro sim, a gente precisa ter uma profissão sim, mas nem tudo isso se resume sucesso à ideia profissional, né? Usar um terno e tal, enfim, não é nada disso. Tem coisas que podem nos realizar e a gente ter o nosso sucesso, né? Rafa, vou deixar para você aqui finalizar, tá? Tem que baixar o som. Gente, tirando os 15 minutos por conta do nosso problema técnico, a gente já passou de 2 minutos, mas é só uma retomada, então, do trabalho final, que a gente já falou semana passada. Vamos reforçar aqui a importância de que vocês comecem a organizar, tentem começar a pensar. Nós vamos ainda fazer um pequeno formuláriozinho para vocês apontarem, pelo menos colocarem previamente a competência socioemocional que vocês vão pensar em desenvolver como trabalho final. As dicas estão aí, não vou reler de novo, porque a gente já fez isso semana passada, e a gente vai postar esse material, esse slide, essa gravação também para vocês. O Jamal está ali, né? O Jamal é o Magrelo, tá? O outro é o Marcelo, só para vocês saberem. E as informações vão estar lá para vocês acompanharem, para vocês darem uma organizada.
No mais é isso, obrigado pela paciência, obrigado pela atenção de vocês de terem entrado aqui mais uma sexta-feira à tarde, né? Cuidem-se, porque a pandemia não acabou, a situação está ainda com os leitos de hospital cheios, usem máscara, apesar de eu estar aqui, eu estou de distanciamento social do Marcelo, usem máscara, é importante essa recomendação sempre, passem álcool em gel na mão, não saiam, tentem ficar em casa, e beijo na bunda de todos, tá bom? Beleza, professor. Beijo. Beleza, valeu, gente. Bom final de semana pra vocês. Bom final de Valeu. semana a todos. É intradimensional, verdade. Que a câmera bugou. Tchau, povo. Falou! Alô, gente. O seu Falou. áudio tá baixo.